Bom dia pessoal, professor Christopher de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai resolver o PET 2 da segunda semana de História do 8º ano. Bom, a temática é a independência dos Estados Unidos ou independência das 13 colônias, que ficou assim conhecida durante esse período. Tem alguns livros que você vai ver Estados Unidos, outras que você vai ver 13 colônias. Bom, começa as atividades, ela começa lá no seu PET, na página 71. E ele traz lá primeiro a seguinte enunciado. O processo de colonização das 13 colônias inglesas na América seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. As colônias do Sul se caracterizaram como colônias de povoamento e as colônias do Norte como colônias de exploração. Prestem bastante atenção nesse pedaço, colônias de povoamento e colônias de exploração, que vai servir para a gente estar entendendo. Sem esses dois conceitos, você não consegue entender como que se deu o processo de colonização aqui nos Estados Unidos. Lembrando que esse processo de colonização é bem parecido com o de exploração com o do Brasil, que a gente viu lá. O Brasil era colônia, Portugal era sua metrópole. Em outros países da América Latina, a maioria era colônia da Espanha. Lembra lá as grandes navegações, os pioneiros lá, né? Portugal saiu da navegação, logo em seguida a Espanha foi e começou a colonizar o chamado Novo Mundo, né? A América Latina inteira. Uma parte o Brasil ficou para Portugal, as demais aqui da América Latina ficou para a Espanha, né? Depois eles fizeram lá o Tratado de Tordesilhas dividindo, né? E logo em seguida, depois que terminou a Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França também decidiram fazer o quê? Embarcar nas grandes navegações, né? Inclusive, se você pegar todo o continente americano, você vai perceber que aqui os países falam o quê? Ou português, espanhol, né? Um espanhol, um castelhano, né? Inglês e o francês. Então, por isso que é esse processo de colonização. Mas todo esse processo de colonização foi igual? É aí que a gente vai ver, que a gente percebe o quê? O que é uma metrópole? A metrópole são aqueles países europeus que fizeram o quê? Saíram do continente europeu em busca de quê? De bens materiais, né? Para enriquecer os seus estados nacionais modernos ou monarquias nacionais. O que era isso? Estados nacionais ou monarquias nacionais? A gente viu isso que era o quê? Os próprios países. Monarquia nacional inglesa, monarquia nacional francesa e assim vai. Que existia um rei e para o rei ficar cada vez mais fortalecido, o que ele precisava? De riquezas, né? Quanto mais riqueza ele tinha, mais investimento ele fazia no seu estado nacional, ou no seu país, ou na sua monarquia, que é praticamente tudo a mesma coisa, só muda a palavrinha aí, né? Bom, então aqui nos Estados Unidos a gente vai ver o seguinte: a primeira atividade aí, você entender os Estados Unidos, ele teve duas formas. Aqui no Brasil foi de exploração mesmo, não foi? Portugal chegou aqui, no primeiro momento, extração do pau-brasil, depois o açúcar, e gerou riqueza para Portugal. Já na questão espanhola, como que foi? Foi a questão do minério, né? Vim cá, arrancava o ouro e a prata e levava para a Espanha. Já na questão dos norte-americanos, dos Estados Unidos, o que aconteceu? Vai existir de duas formas. Uma de exploração e uma de povoamento. O que é exploração? Explorar. O que é povoamento? Morar, né? Então a gente vai ter que entender esse conceito aí. Bom, então no primeiro item aí, que ele não divide em A, B, C, D, mas ele divide em tracinhos igual eu coloquei ali, ó. O primeiro ele pede para você fazer o seguinte: pinte no mapa acima cores diferenciadas, as colônias que representam o grupo do Sul e as que representam o grupo do Norte. Cria uma legenda para facilitar a identificação. Bom, na verdade, não é só dividir em Norte e Sul. Existe o Norte, o Sul e o Centro. Então,
O que vai acontecer? Para facilitar, como eu não estou com o mapa aqui, eu estava com outro mapa, mas isso aqui já está colorido e ele está com todas as regiões dos Estados Unidos, então vai dificultar. Então você acompanhando pelo seu pet aí, o que você vai fazer? Na parte que é destinado à parte sul, tá vendo lá? O Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Qual região é essa? É a parte sul do país. O que é o sul? Só lembrando, sul está embaixo, o norte está em cima. Então no sul, lá no começo, no pezinho lá, você vai ver lá, tá em inglês, mas já dá para você identificar lá. Você vai colorir lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, os 4 primeiras regiões que estão embaixo. Então ela vai ser sul. Então você vai colorir de uma forma, ou contornar de uma forma diferente das demais, porque você vai ter que colocar uma legenda lá. Você coloca lá, por exemplo, se você colocou do sul de verde, então você vai colocar um quadrinho verde, aí você vai colocar sul. Aí você vai pintar lá no mapa para definir, para saber diferenciar isso aí, igual você vê nos outros mapas. No centro só existe 2 locais, Pensilvânia e Nova York. E o resto é tudo que? As demais regiões. A região norte, a região acima, ela é próxima do polo norte, é em cima. Bom, na segunda questão, feito isso, né, montando a legenda, eu coloquei, mas não é para você colocar desse jeito aqui, a não ser que você coloca lá da cor só para definir, para na hora de facilitar você identificar aí dentro do mapa. Segundo item aí, ó. Caracterize cada tipo de colonização levando em consideração a economia e a organização social. Colônias do sul e colônias do norte. Então tá lá. O que são essas colônias do sul? Aquilo que os ingleses coloniavam, aquilo que os ingleses praticamente mandavam. Colônia do sul, colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração? É praticamente a mesma coisa que acontecia aqui no Brasil. Os ingleses vinham para cá para quê? Para pegar os bens materiais, para levar para a Europa, para cada vez mais arrecadar. Então ele vai tentar ao máximo sugar todas as riquezas de onde? Daquela colônia chamada Colônia do Sul. Percebe que a Colônia do Sul ela está mais próxima das regiões da América Latina, que é aquilo que foram explorados de forma o quê? Que foram colonizadas de forma o quê? De exploração, colônias de exploração. Quanto mais acima, eles já é de povoamento. Até um dos motivos que eles apontam isso aí também é a questão do clima. Quanto mais alto você está, mais o clima se parece com o quê? Com o clima da Europa. Então aquelas pessoas que estavam na Europa e iriam morar na América, eles queriam morar em um clima parecido com o da Europa. Por isso que coloca lá, colônias do sul, colônia de exploração, que está mais embaixo, né, próximo ao México, eram explorados pelos ingleses, que adotaram o pacto colonial. A gente viu lá que na história do Brasil existia esse pacto colonial. O que era esse pacto colonial? A metrópole, o que existia no pacto colonial? A relação entre a metrópole e a colônia. Aí como que era feito isso? Metrópole. Como que era feito isso? A colônia só poderia comercializar ou comerciar com a metrópole. No caso aqui, no caso do Brasil, o Brasil só poderia comerciar com os portugueses. No caso dos países da América Espanhola, o que acontecia? Só poderia comerciar com a Espanha. No caso aqui dos Estados Unidos, já que qual que é o idioma? Inglês. Já que é o inglês, o que vai acontecer? Estados Unidos, você só pode comerciar com quem? Com os ingleses. Então vamos supor que você plantou chá, que é algo bem consumido pelos ingleses. Eu quero vender por R$10. Se a metrópole falar assim, não pago 10, eu pago 5. O que vai acontecer?
ou a colônia vende por 5 ou ela não vende para ninguém, não é? Por isso que é uma forma exploratória essa relação, ou seja, a metrópole ela decide praticamente decide o valor que ela vai pagar pelo seu produto, né? Então ela não vai valorizar de forma alguma o seu produto. Por quê? Porque se ela valorizar o seu produto, quando ela levar lá para a Europa, ela vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso? Não, quanto menos ela pagar para você, melhor é para ela, porque ela vai cada vez mais adquirir lucro. Então, essa relação de tipos de colônia entre uma colônia de exploração, que isso é uma exploração, não é? Você pagar aquilo que você acha que deve pagar, não aquilo que a pessoa que vai te vender está determinando. Colônias do norte, colônias de povoamento, está lá no seu enunciado e eu vou te falar. O que é povoamento? É onde o povo vai começar a morar, viver em sociedade. Colonizada por protestantes, presta atenção aqui, ó, que fugiram da perseguição religiosa na Europa. A gente percebe lá que durante a Idade Média, a Idade Moderna, o que acontecia na Europa? As pessoas que não seguiam a religião vigente naquele local eram perseguidas, não era? Começou lá no catolicismo, lá na Idade Média, aquelas pessoas que questionavam a igreja, fogueira, não é? Mas foi se passando o tempo, começou a surgir o quê? As religiões protestantes, não foi? Começou a surgir o luteranismo, o calvinismo e também o anglicanismo, não é? O que era esse anglicanismo? Era a religião do rei, não era? Era cristã, mas só que que era o líder supremo do anglicanismo era quem? O rei, não era mais o Papa, isso dentro da Inglaterra. Como aqui se trata da relação dos ingleses com os Estados Unidos, então na Inglaterra aqui a religião era anglicanismo, não é? Então o que vai acontecer? Esses protestantes, principalmente lá os chamados puritanismo, o que são esses puritanismos? Puritanismo são os calvinistas. Então eles eram aquelas pessoas ortodoxas, aquelas que eram fiel à religião do calvinismo. Mas o rei vai pensar o que? Não, você tem que seguir a religião do seu rei, porque senão você está o quê? Está pecando contra a castidade, que eu sou um representante de Deus aqui. Então você vai ser perseguido. Então o que essas pessoas pensavam? Nossa, então eu não tenho como morar aqui, já que eu sou muito religioso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fugir, né? Então eles fugiram e foram para onde? Um local para eles morarem, né? Eles acharam lá na América do Norte, né? Principalmente na colônia do Norte, como que é bem acima, um clima parecido com o dos ingleses. Então, o que eles pensaram? Vamos procurar um bom lugar para morar. Que tipo de lugar que é bom para mim? Um lugar seguro, onde eu não vou ser perseguido. E também eu posso, como é um novo empreendimento, eu posso também ganhar o quê? Dinheiro, visto que esses puritanistas, eles eram calvinistas. O ensinamento do calvinismo era o quê? Quanto mais riqueza você gerar, mais mostra que você é um predestinado, né? Você veio para a Terra porque Deus quer te dar uma boa vida. E depois que você partir dessa vida para a outra vida, você já tem um lugar certo no céu, não é assim? Bom, então essa é a diferença. Colônia de exploração, vamos explorar. Quando você explora um local, o que acontece? A desigualdade ali vai ser enorme. Vai ter uma pequena parcela muito rica e as demais vai ser tudo pobre, porque ele está sendo explorado. Já nesse outro lugar, na colônia do Norte, o que vai acontecer? O povo vai criar uma sociedade melhor, não é? Porque eles querem o quê? Um bom lugar. Um bom lugar é o quê? Que tem investimento para todo mundo viver de uma forma, vamos dizer assim,
não achei a palavra agora, um lugar bacana, que tem investimento, que tá tudo seguindo um ótimo local para se viver. Não me fugiu uma palavra boa aqui, mas se eu lembrar durante a aula eu falo para vocês. Bom, lá na outra questão, ele coloca, terceira, analise as diferenças entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? O que é unificação? O que vai acontecer? Foram divididas em colônia do sul e colônia do norte e do centro. Depois que fizeram esse tipo de colônia, depois, para unir esses dois locais, você acha que eles vão ter uma unificação tranquila, né? Porque poderia ser um problema. Isso pode ocasionar um problema? Pode, não pode? Por quê? Porque vai gerar o quê? Uma desigualdade, porque esse povo aqui, ó, já vivia em boas condições de vida, né? Agora eu lembrei. Um bom lugar, você morar num bom lugar, você tem que ter boas condições de vida, né? Tem que ter outro investimento, um lugar bacana de se morar. Bom, então você pode colocar lá, eu coloquei assim, ó, sim, pois essa diferença de tipo de colonização, né? De colonização, gerou uma enorme desigualdade socioeconômica entre elas. Entre elas quem? Sul e norte. Enquanto um tinha investimento para dar uma boa qualidade de vida para as colônias do norte, o outro fazia o contrário. O que ele fazia? Ia lá, pegava toda a riqueza, sugava toda a riqueza e levava para onde? Lá para a Europa. Bom, por força de quem? Daquele pacto colonial. Toda a riqueza daqui só pode ser vendida para a metrópole, no caso aqui, os ingleses. Apesar do norte ser uma colônia também, ela não tinha isso. Ela não tinha um pacto colonial. Ela deveria comerciar sim com a Inglaterra, mas ela poderia comerciar com outros locais. Porém, é claro que ele vai pagar uma tributação, impostos, que também vai favorecer quem? Os ingleses, visto que quem é a metrópole de todo o território das 13 colônias ou dos Estados Unidos é quem? Os ingleses. Então ele tem que arrecadar com isso, né? Então assim a gente define, consegue entender colônia de exploração, aquele mesmo modelo que acontecia na América Latina, né? Colônia de povoamento é para transformar o lugar em um local bacana, principalmente para aqueles protestantes, aqueles puritanistas, né, que eram perseguidos por suas crenças religiosas. Lá na página 72 ele coloca: após a Guerra dos 7 Anos, os ingleses saíram vitoriosos. No entanto, isso não significa que tiveram perdas econômicas em outros setores. Para amenizar os déficits na economia gerados pelo conflito, a Inglaterra resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre suas colônias, em especial as colônias inglesas na América. Essas medidas de controle consistem em taxas e impostos que passariam a ser cobrados ou intensificados para que a metrópole pudesse minimizar as perdas financeiras ocorridas durante o conflito com a França. No entanto, as colônias americanas da Inglaterra não reagiram bem a essas determinações da metrópole e vários conflitos eclodiram no território americano. Entre os mais famosos está o Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston, que foi quando os colonos, disfarçados de nativos indígenas, invadiram navios ingleses e derramaram toda a carga de chá no mar. Esse episódio está retratado na imagem seguinte. Ele traz uma imagem aí de pessoas fazendo uma revolta, né? Um movimento contra a forma de protesto contra os ingleses, né? Bom, a gente falou no início lá da aula o que acontecia. No início das grandes navegações saiu Portugal, depois Espanha, né? Ingleses e franceses
por conta da sua rivalidade entre os dois países, entraram novamente em conflito, no conflito chamado Sete Anos. Nesse conflito, o que vai acontecer? Quando você entra em conflito, você tem que investir em armas, soldados e tudo mais, não é? Então você vai ter um custo para isso. E o que os ingleses pensaram? Nossa, eu estou gastando demais com essa guerra, então o que eu vou fazer para arrecadar cada vez mais? Aumentar a exploração, tanto na colônia do sul, quanto na colônia do norte. Vou aumentar os tributos aqui e aqui. Na colônia de exploração, no sul, eles já estavam acostumados, né? Já na colônia do norte, eles já não tinham tanto esse costume. Então, à medida que vai entrar a cobrança de impostos, o aumento, essas pessoas vão começar a fazer o quê? Vão começar a se rebelar, não é? E tinha um movimento na Europa que chamava iluminismo, não é? O que era o iluminismo? O uso da razão. Então essas pessoas que já eram estudiosas, essas aqui nem tanto, mas essas aqui que moravam do norte já tinham essa consciência, já tinham esse raciocínio de que, olha, esse povo está explorando a gente tem que dar um basta nessa situação. Primeiro, que eles estão lá do outro lado do oceano, a gente está aqui, a gente já investiu bastante no local onde a gente mora, então a gente tem que dar um basta nisso aí. Então, porque tem uma onda lá na Europa de revoluções, né, que na Inglaterra também fez, que essas pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a se libertar dessas correntes, né, de exploração. Aqui fala em independência dos Estados Unidos, mas tem em alguns historiadores que utilizam a questão da revolução. Porque o que ocorre? Apesar da gente já ter estudado no PET anterior Revolução Francesa, da semana 1, o que ocorre? Lá é uma revolução que tinha as ideias, que só foi possível graças às ideias iluministas. Porém, a gente percebe que a independência dos Estados Unidos ela também foi influenciada pelo iluminismo e ela foi antes. Então, as ideias iluministas entrou primeiro aqui. Então, tem muitos historiadores que consideram não independência, mas uma revolução burguesa nos Estados Unidos, não é? E o que eles queriam disso aí? A tomada do poder, não é? Se libertar disso aí, queria ser o próprio raciocínio. Bom, então o que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer o seguinte: para além da lei do chá, outras medidas de arrecadação financeira foram estabelecidas. Após analisar a imagem, é baseado na pesquisa na internet e no livro didático, preenche as tabelas. Então ele vai colocar ali as leis. A mesma coisa que aconteceu, que a gente estava falando das revoluções burguesas lá na França, está acontecendo. Aconteceu o que? Teve o acontecimento, aquilo que a gente já tinha falado na semana anterior sobre a revolução, né? Cada vez aumentando os impostos, né? Sobre quem? Aquela classe mais baixa. Então, aqui por ser influenciada pelo iluminismo, ele vai ter o mesmo modelo. Por isso que eu falei na aula anterior que a Revolução Francesa é um marco na história. Apesar dela for depois aqui, a gente vai ter algo parecido aqui. Bom, então vamos lá. Então lá na questão número 2, o que ele vai colocar? Ele quer saber o ano de origem e as determinações de cada lei. Então o que a Inglaterra pensou? Já que eu briguei com a França, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ressarcir meu dinheiro em cima dos ingleses, dos colonos, das 13 colônias, né? O que esse povo vai fazer? Pegar o iluminismo, raciocinar, né? Que é uma ferramenta histórica, lembra? Que você é um agente modificador da história. O que esse agente modificador da história é o próprio cidadão, né? Ele que tem que buscar os seus direitos como cidadão, não é? E como que ele vai conseguir isso? Através da história, ideias iluministas, todos esses estudos aí, né, do meio social. Então o que vai ocorrer? Primeiro lá, Lei do Açúcar, 1764, estabelecia novas taxas alfandegárias, né, dá uma apagadinha aqui, alfandegárias, sobre os produtos importados. O que a Inglaterra pensava? Eu tenho que aumentar e ganhar mais meus produtos. Então, se eu aumentar o produto dos importados, por exemplo,
chegou um chá francês aqui, nos Estados Unidos. Ele está competindo comigo. Se eu cobrar mais imposto dele, o chá dele vai ficar mais caro, a não ser que ele queira perder. E a pessoa que produziu o chá importado, ele não vai querer baixar. Então, ele vai vender mais chá, né? Ou mais açúcar. Então, ele coloca lá, estabelecer novas taxas alfandegárias sobre os produtos importados. No caso aqui, o açúcar. Então, eu vou cobrar um imposto maior sobre o açúcar importado, porque aí todo mundo vai fazer o quê? Não, nosso açúcar aqui, o açúcar inglês é muito mais barato, então eu vou comprar o açúcar inglês. Imagina você chegando na prateleira, R$ 12 o açúcar inglês e R$ 18 o açúcar francês. Qual que você vai levar? É tudo açúcar mesmo, prefiro levar este açúcar. Bom, lei do chá, que ano? 1763. Aumentou significativamente as taxas sobre a comercialização de chá, que já era muito consumido nas colônias. Então, que ele ganhava muito dinheiro com açúcar, né? Que depois, igual o Brasil lá tinha venda de açúcar, né? É um produto bastante utilizado. O chá, que faz parte da cultura inglesa, né? Então, quem que vai tomar bastante chá? Principalmente do norte. O povo vai pensar o quê? Opa, como assim está aumentando isso daí, ué? A gente está pagando pesados impostos. E algo que a gente é corriqueiro aqui no Brasil é o café. Lá nos ingleses é o quê? O chá. E aqui também vai ser? Vai, por quê? Porque eles estão vindo de onde? São ingleses que vieram da Europa. Por conta de quê? Que eram perseguidos por conta das suas crenças religiosas. Então tá vendo que ele vai aumentando? Então ele vai aumentando para quê? Para ressarcir o prejuízo que os ingleses teve aonde? Na Guerra dos 7 Anos contra a França. Aumentou significativamente as taxas sobre a comercialização de chá, que já era muito consumido nas colônias. Então, quanto mais a pessoa consumir o chá inglês e não o chá importado, mais lucro é para quem? Para os ingleses. Lei do selo, isso aqui também é importante. Ó. O que é o selo? O selo é aquele negócio, aquele marca d'água, aquele negócio que você põe na carta para você estar enviando, não é? 1765, essa lei determinava que todo material impresso, o que é impresso? Imprimido, né? Na colônia deveria ter um selo impresso para circular legalmente. Por exemplo, você foi lá, fez um baralho, para quem gosta, fez um baralho, imprimiu, beleza. Então você vai ter que ter um selinho aqui de legalidade, né? Senão você não pode comerciar o quê? Esse baralho. Ah, eu comprei um caderno, coloquei o caderno aqui, não tem aquele selinho da Tilibra? No caso aqui, tem que ter um selinho dos ingleses. Uma carta, tem que ter um selinho dos ingleses. Tudo que é de papel ou algo, um plástico, alguma coisa, que é impressa alguma coisa, deveria ter o selo dos ingleses, senão era pirata, produto pirata. Bom, isso vai fazer com que a Inglaterra arrecade dinheiro? Também, que ela está vendendo um pequeno selo. A pessoa foi lá e produziu o produto. Vale? Não que você pôr o selo, aí vale. E esse selo vai ser barato? Não, por quê? Porque os ingleses estão importando aqueles norte, a população do norte e a população do sul dos Estados Unidos, ou do centro. Não, o que ela quer? Cada vez mais arrecadar dinheiro. Porque quanto mais dinheiro ela tem, mais o cofre britânico, né, que às vezes você vê britânico ou inglês, vai ter. Quanto mais riqueza ele vai ter, aquele mercantilismo, né, aquela questão da balança comercial favorável, né, vai ter riquezas e riquezas, né, vai ter uma boa qualidade de vida tanto para o rei como para os seus súditos ingleses ali, ó. Bom, sendo isso, o que vai acontecer? Esse povo vai começar a criar lei demais, essa população vai se revoltar. Não é? É o que já está na imagem aí, tá? A imagem lá que eles fizeram. Disfarçaram até de índio, entraram dentro dos navios, dentro dos barcos e fizeram o quê? Jogaram esses produtos fora. Que produtos eram esses? Produtos dos ingleses. Talvez era até deles, mas aí isso é prejuízo para quem? Os ingleses. Então o que os ingleses vão pensar? Gente, se a gente permitir isso aí vai virar uma revolta popular, e se isso virar uma revolta popular, o que vai acontecer? A gente vai perder essa colônia, ela vai deixar de ser
dependente para se tornar independente e se tornar um novo país, não é? A formação de um Estado nacional, assim como aconteceu em vários locais de onde? Lá da Europa. Então, o que esses ingleses vão fazer? O que eu coloquei lá. Teve o chá de Boston lá, né, que foi uma festa que eles entraram disfarçados lá, derramaram toda a carga de chá no mar, e esse episódio está retratando a imagem abaixo. Então, leis intoleráveis, ou seja, a gente não vai tolerar esse tipo de atitude dentro da nossa colônia, porque vocês estão aqui para quê? Para fortalecer a economia dos ingleses, não para você destruir com essas rebeldias aí, né? Então, leis intoleráveis. Leis aprovadas pelo parlamento, lembra? A Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista para se transformar numa monarquia parlamentarista. Não foi isso que a gente viu nas aulas anteriores? O que quer dizer isso? Onde existe uma burguesia e os nobres aliados com o rei ali, não é? O rei é só uma figura que eles vão fazer o quê? Eles que vão criar essas leis, é o parlamento. O que o parlamento vai fazer? Ele vai criar leis contra as 13 colônias, como a punição pela festa do chá em Boston, né? Que é a derramada do chá no mar, na Inglaterra. Essas leis ficaram conhecidas como atos coercitivos, atos que a gente não pode tolerar, porque se a gente tolerar, a gente não fiscalizar essa população, eles vão se rebelar e vão querer a sua independência. Se eles quiserem a sua independência, a gente perder, a gente não tem mais o que? Lucro nessa região aí, né? Questão número 3. Em 4 de julho de 1776, era aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas em relação à sua metrópole. Metrópole é a dona, colônia é a propriedade, né? No caso, a propriedade aqui é os Estados Unidos e o proprietário era os ingleses. E era criado como consequência o primeiro país livre do continente americano, os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a declaração. Ela ia aceitar? Não, ela vai criar cada vez mais leis para tentar frear esse processo de independência aqui na América. E se tornar um primeiro, a gente viu que depois foi efeito dominó na América, não foi? Vários outros países aderiram a essa causa e começaram a buscar a sua independência. Iniciou um conflito com as 13 colônias sobre a declaração de independência dos Estados Unidos. Analise a imagem a seguir e depois leia um trecho do documento. Bom, quando você vê uma imagem, sempre leia o quê? O fragmento, né, que está abaixo, a legendinha, né? Está lá. De esquerda para a direita, Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson reunidos em Filadélfia, na Pensilvânia, para revisar o rascunho da Declaração dos Direitos, da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Está vendo que eu falei que essa aqui era antes, por isso que eles consideram como revolução? Por quê? Porque a da França foi em 1789, apesar dos franceses por trás, né, tá ajudando os Estados Unidos nessa independência aí, ó. Por quê? Porque eles eram inimigos dos ingleses. Então, se eles perdessem essa colônia, o que aconteceria? O poder aquisitivo, o poder monetário ou a riqueza dos ingleses ia diminuir, não é? Se ia diminuir, o que os franceses pensavam? Eles estão mais pobres do que eu. Então, ele traz mais um trecho. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo que torne destrutiva e tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-lo ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-lhe em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe
a segurança e a felicidade? Responda as questões. Mas toda vez que você vê umas questões assim que precisa analisar texto, o que você faz? Você vai lá nas perguntas primeiro, faça uma breve leitura, depois você vai no texto. Porque isso pode ser a interpretação ou compreensão de texto. O que é uma questão de compreensão de texto? Aquilo que está dentro do corpo do texto, né? Eu também sou professor de língua português e passo essa orientação para os meus alunos, né? Eu acredito que a professora de português também passe essa orientação para você. Bom, observando a imagem, descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual classe eles representam e o que eles estão fazendo? Bom, se você vai lá no desenho, é aquele desenho que eu falei. Presta atenção e leia sempre a legendinha abaixo. Aqui está escrito lá. Tá 3 pessoas lá, Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson. Quem que são eles? A elite burguesa, visto que essa população aqui, que foram influenciados por ideias iluministas, são o quê? Uma elite burguesa, não é? Principalmente essa população que vivia no norte, lembra? Puritanismo, eles acham que à medida que eles vão gerando riqueza é porque é sinal de que Deus, né, está abençoando eles são predestinados, eles veio na Terra para viver uma vida boa. Então o que eles estão fazendo? Rascunho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. O que é esse rascunho? Olha, a gente vai elaborar aqui, vai pegar essa carta e vai levar até os ingleses e falar assim, a partir de hoje a gente somos independentes, a gente não pertence mais a quem? Aos ingleses. Na questão abaixo, ele traz: sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais as principais defesas que ela faz? Lá no primeiro item lá, ó, ele traz lá: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmo. Então, qual que é a resposta? Eu coloquei aqui, ó, compreensão de texto, mas no seu documento que eu vou mandar para vocês no grupo, ele já vem, mas você também pode retirar do PET. Olha só lá, depois lá no trecho da vírgula ele traz que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Ou seja, você é um direito seu que não pode ser modificado. Inalienáveis é isso. Não, você não pode perder esse direito. Você tem esses direitos e você tem que buscar fazer o quê? Fazer valer esses direitos aí. Bom, no item no próximo, de qual movimento vem inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? É o que eu acabei de falar, o que a gente estudou na semana passada, ideias iluministas, né? Que eu falei, apesar de a gente ter estudado Revolução Francesa, né? Que a gente até mostrei o livrinho, né? Era das Revoluções, 1789, que aqui é os ingleses e os franceses. O que eu falei para você? Essa aqui ela foi a primeira a utilizar o iluminismo na prática, não é? Então, alguns historiadores consideram ela como uma revolução. Então, você vai colocar lá, movimento iluminista ou ideias iluministas. E a última aí também é de compreensão de texto. Olha lá. Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? Aqui povo, o trecho se refere. Tá lá, ó, no finalzinho lá, ó, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Qual povo se refere? Aos colonos ingleses, né? Que moravam aqui na América, que vão se tornar o quê? Os estadunidenses, né? Aqueles que moram nos Estados Unidos. Feito isso, a gente termina toda a resolução do 8º ano da 2ª semana, que trouxe para a gente como temática a independência
dos Estados Unidos. Agora a gente, nas próximas aulas, a gente vai ver esse movimento, efeito dominó, não é? Que vai, essa independência dos Estados Unidos vai influenciar outros locais aqui na América, né? Principalmente na América Latina. Então, terminando aí, a próxima a gente faz a semana 3, beleza? Um abraço e até a próxima.